Quantos vieram com sede para ouvir a palavra de Deus hoje? E quantos creem que Ele vai falar hoje com você? Amém. Na quinta-feira, nós estivemos em Cornélio Procópio, uma equipe do louvor esteve comigo lá, e eles me viram trazer uma introdução para um tema que o Espírito Santo está trazendo no meu coração, e eu estou pensando a respeito disso constantemente, e eu gostaria de compartilhar dentro de uma outra perspectiva hoje para você, uma mensagem que eu tenho certeza que vai agregar na sua vida, para levar você a níveis maiores com o Senhor. Então aumente a sua expectativa em Deus, aumente o seu desejo de ouvi-lo, aumente o seu desejo de andar mais perto dEle, e de ouvir a voz dEle, amém? Não deixe com que o inimigo roube a semente que vai ser liberada sobre a sua vida hoje. O que eu vou falar hoje se baseia na vida de um jovem chamado Davi, um rei que galgou uma certa etapa durante toda a sua vida, e alcançou em Deus lugares que muita gente gostaria de alcançar, mas nunca conseguiram chegar até esse ponto. O que eu quero falar para você hoje é sobre os estágios que nos leva ou nos torna grandes homens e grandes mulheres de Deus. Nós olhamos para pessoas muitas vezes na TV, nós olhamos na internet, nós lemos biografia nos livros, e nós dizemos, cara, como essa pessoa é incrível, como eu gostaria de ser semelhante a essa pessoa, como eu gostaria de ter essa fé, como eu gostaria de ter essa ousadia, como eu gostaria de me mover nesse tipo de milagre que essa pessoa se move. Então nós olhamos o produto final, nós olhamos o resultado geralmente na vida das pessoas, e a gente deseja aquele resultado sobre nós, mas nós geralmente não percebemos o que aquela pessoa teve que passar e enfrentar durante a vida para chegar onde chegou. Na verdade, o lugar que você se encontra hoje já não é o mesmo que você estava 1 ano, 2 anos atrás. De alguma maneira, as lutas da vida, as intempéries da vida te trouxeram até aqui. O grande ponto e a grande dinâmica da nossa vida e da eternidade tem a ver com compreendermos a necessidade de amadurecer dia após dia, dia após dia. Porque quando a gente vai amadurecendo, a gente vai absorvendo mais de Deus, a gente vai recebendo mais de Deus. Então eu quero trazer para você o relato, um pouco da história desse homem chamado Davi. Se você tem caneta para anotar, anote. Se você não tem, então grave no seu coração. Mas eu quero que você abra comigo em 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16. Vamos ler juntos. Diz assim a palavra: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Posso ler de novo com você, para a gente entender melhor? Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Então nós vamos observar os estágios pelo qual nós temos que passar para nos tornarmos grandes homens e grandes mulheres de Deus. Grandes homens e grandes mulheres de Deus têm uma grande jornada, têm uma grande história, e passam por grandes tribulações, e passam por muitas provações. Quem foge da provação, quem foge das adversidades, dificilmente se tornará grande o suficiente. E quando nós falamos de grande, nós não estamos falando de fama, nós estamos falando de referência, de exemplo, de testemunho. Porque na verdade o que toca a vida de um homem não é o tanto de diploma que a gente tem, não é o tanto de coisa que a gente conhece. O que toca a vida das pessoas ao terem contato conosco é o tanto de história e de testemunho prático em nossa vida. Porque o que é verdade em você
sobressai naturalmente e abençoa as pessoas ao seu redor. Então nós vamos olhar para a vida desse jovem chamado Davi, mas nós vamos começar por aquilo que o texto relata, e o texto nos traz acerca desse profeta chamado Samuel, que nós já conhecemos a história, como começou o processo de Samuel, de ser entregue ao sacerdote Eli, e de ser gerado no ambiente profético, e quando ele estava sendo gerado, ele não sabia ouvir a voz de Deus, mas o sacerdote ensinou a Samuel a ouvir a voz de Deus. Agora nós vemos, depois de um estágio longo de muitas provas, esse jovem, que antes era jovem, agora um senhor Samuel, profeta do Senhor, estava diante de uma situação, e a situação mais importante da história do povo de Deus, porque foi a partir desse momento que a história do povo de Deus começou a tomar um novo rumo. Então nós enxergamos Deus conversando com Samuel, Deus fala com os seus profetas. Então Deus estava falando com o seu profeta, e Deus estava dizendo para ele assim: Samuel, até quando você vai ter pena de Saul, tendo eu rejeitado ele? Então vamos compreender o que o Senhor estava querendo dizer, e por que Saul estava sendo rejeitado. A grande verdade é que Deus escolheu Saul num determinado momento da sua vida, mas não era vontade de Deus que Saul fosse rei sobre o povo, porque Deus queria reinar sobre o povo, Deus queria estabelecer os seus padrões, Deus queria revelar os seus princípios, Ele queria cuidar do seu povo. Mas chega um momento quando o povo começa a se contaminar, e o povo olha ao redor, e o povo começa a dizer: tá, mas aquela nação tem um Deus, e eu quero um Deus também. Aquela nação tem um rei, eu quero um rei também. Aquela nação adora dessa maneira, eu também quero adorar dessa maneira. Então o povo começa a clamar, baseado na pressão da sociedade, baseado naquilo que cercava-os. E aí Deus olha e fala assim: Samuel, eles estão me pedindo um rei, mas eu sou o rei deles. Eu cuido, eu zelo, eu protejo. E Samuel: Senhor, mas eles estão pedindo um rei. Então Deus disse: então que eles possam ter um rei. E aí Deus procurou um rei para cuidar daquele povo. Onde estava esse rei? Esse rei estava escondido. Era um jovem bonito, era um jovem que sobressaía não apenas de beleza, mas de inteligência, mas também sobressaía por causa da humildade do seu coração. Saul era um jovem humilde, e ele estava escondido. Quando o Senhor foi atrás dele, e Samuel estava pronto para ungí-lo, ele estava à parte, ele não queria se mostrar, ele não queria estar em evidência. E Deus procura pessoas que não estão preocupadas em se projetar. Deus procura pessoas que estão preocupadas em servir. Deus procura pessoas que estão interessadas em dizer: eis-me aqui, mas que não querem propagar o seu reino, que não querem propagar a sua vontade, mas que querem propagar o nome dele. Então o Senhor encontra aquele jovem, e Samuel, da primeira vez, derrama azeite sobre a cabeça de Saul, e Saul se torna rei diante de um povo inteiro. Ao longo da sua vida, na sua trajetória, Saul se desenvolveu e se tornou um excelente estrategista. Era um homem de guerra, era um homem que sabia lidar com pessoas, era um homem muito seguro de si. Ele era estratégico, ele sabia para onde ir, e ele sabia como conduzir o povo. Então Saul era um excelente rei, até o momento quando o seu coração foi provado. E naquela prova Saul não passou. Saul não conseguiu de fato continuar sendo aquela pessoa que ele começou sendo. Num dado momento, eles estavam indo para uma guerra, e naquela guerra Saul queria saber: Senhor, vamos subir ou vamos ficar aqui? Se a gente subir, a gente vai ganhar ou a gente vai perder? Porque sempre o povo de Deus, antes de tomar um passo, perguntava de Deus qual era a vontade de Deus. É mais ou menos assim. Fazer a sua própria vontade, do seu próprio jeito, geralmente dá em fracasso e derrota. Ouvir o que Deus tem, da maneira que Ele tem, no tempo dEle, quando a gente faz isso, geralmente a gente tem vitória, porque a vontade de Deus é sempre melhor para nós. Então a gente encontra Saul, nesse momento de desespero,
procurando o sacerdote. Onde está o sacerdote? Porque só o sacerdote podia chegar diante de Deus, oferecer sacrifício e ouvir da parte de Deus qual era a orientação. Então ele começa a perguntar: cadê o sacerdote? Demora um dia, 2 dias, demora uma semana inteira e não aparece. Algumas pessoas falam assim: Deus tarda, mas não falha, né? Deus não tarda, Deus é sempre perfeito, o tempo dele é sempre correto, Deus não se atrasa, ele é perfeito. O que estava acontecendo ali era que o coração de Saul estava sendo provado. Então Deus encontra aquele momento e começa a tirar do coração de Saul que realmente estava lá. E aí Saul se levanta e diz assim: eu mesmo vou oferecer sacrifício e vou consultar ao Senhor. Isso aí era um pecado, porque ele estaria usurpando uma autoridade hierárquica, níveis de liderança. Então ele estaria usando uma autoridade que não era dele. E o povo falou: não faça isso, Saul. Mas ele se desesperou, ele falou: não, eu preciso saber. Afinal de contas ele era o rei. Então ele assume o lugar do sacerdote. Ele oferece e pergunta ao Senhor. Mas eles falham, eles perdem. Ele não apenas perdeu a batalha, ele perdeu a coroa. Ele não apenas perdeu uma luta, ele perdeu aquilo que Deus entregou para ele. Perdeu o propósito da sua vida, perdeu o rumo, perdeu o caminho, perdeu o favor, perdeu a graça. Eu não quero coroa sem favor, eu não quero púlpito para pregar se eu não tenho unção, eu não quero um ambiente com pessoas para que eu possa comunicá-las alguma coisa, se o favor de Deus e a graça de Deus já não está sobre mim. Saul havia perdido a graça e o favor do Senhor, porque ele se precipitou em fazer do jeito dele. E aí quando ele se precipita, e preste atenção, porque a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito também é cobrado. Então estava sendo cobrado da vida de Saul, porque ele como rei, deveria saber mais do que ninguém, aquela não era a função dele. E aí Deus diz para Samuel: Samuel, o que ele fez é errado, e ele já não tem mais o meu favor. A partir de agora, eu estou rejeitando Saul, não tenha pena de Saul. Parece ser drástico, parece ser violento demais, parece ser muita grosseria, parece ser muita maldade, quando a gente vê Deus rejeitando alguém. Não é, porque Deus é bom o tempo todo, Deus é perfeito o tempo todo, porque tudo aquilo que a gente assume diante de Deus, existem condições, existem parâmetros, existem limites, existem orientações. Então nós temos que pegar o que Deus nos deu para desenvolver de acordo com a vontade dEle, não de acordo com a nossa vontade. Então Saul estava perdendo o que ele conquistou, porque ele cresceu no seu orgulho, na sua soberba e no seu ego. Ele cresceu no ego. Antes ele era humilde, agora ele disse: eu não preciso de sacerdote, eu mesmo posso chegar lá. Então preste atenção: ousadia e segurança. Ousadia, eu sou ousado, eu tenho segurança em mim mesmo, eu vou lá e eu consigo. Ousadia e segurança nunca pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu para mim e para você. Porque quando a gente ultrapassa esses limites, nós não estamos sendo ousados, nem extremamente seguros, nós estamos sendo tolos. Porque a desobediência para Deus é algo que Ele considera como alto nível de importância. Então nós vemos agora nesse cenário que surge um jovem, a quem o Senhor falou: eu me provi de um rei. Quem era esse rei? Esse rei era Davi. Espera aí, porque Deus se proveu de um rei que não era rei. Então Deus estava reconhecendo em Davi que ele era rei, sem ele ter coroa, sem ele ter idade, sem ele ter experiência. Como assim, pastor? O que é isso? Porque o nosso ministério, o nosso propósito nasce em nós antes do título. O nosso propósito, o nosso ministério, a nossa identidade, primeiro é gerado em nós e depois Deus nos entrega o lugar onde nós seremos usados. Então quando Deus olha para você e olha para mim, assim como olhou para Davi, Ele já nos enxerga lá na frente quem nós vamos ser. Ele não nos enxerga hoje.
E Ele não nos trata como derrotados ou perdedores, ou como quem está nesse estágio hoje. Ele nos trata como quem já está lá na frente. Então o Senhor falou para Samuel: eu já me provi de um rei. Onde estava esse rei? Esse rei estava na casa de Jessé. Então Samuel pega o chifre e vai até a casa de Jessé. Presta atenção, Deus não tirou a coroa de Saul, Deus tirou o favor de Saul. Tem muita gente que caminha com a coroa, que caminha com o cetro, que caminha com a capa e com as roupas reais, mas já não tem a unção, já não tem o favor, já não tem a graça de Deus. Você pode ter o título gravado no peito, mas se não tiver a unção e não tiver o favor, você está perdido. Então Saul continuava reinando, mas quando sai a unção, vem a perturbação. Nesse período, Saul já estava começando a ficar perturbado, preocupado, assoberbado com as coisas da vida. O que é que as pessoas estão pensando sobre mim? Como é que eu devo agir? Como é que eu não devo agir? Já não estava mais preocupado em ouvir Deus, ele assumiu o controle da sua própria vida. E aí Samuel pega o seu chifre cheio de azeite e ele vai até a casa desse homem chamado Jessé. Ao chegar na casa de Jessé, ele encontra alguns filhos. E sabe o que é tremendo? É porque cada filho que vinha na fila, que Jessé, claro, tem um aqui, ó. Esse aqui é o cara. Era bonito, tinha porte físico, ele tinha a aparência de quem servia para ser rei. E Deus falou: não é esse. Então vem o próximo, também não é esse. Mas vem aquele lá, não, também não é esse. Até que chegou o final de todos, e Samuel perguntou assim: mas ainda não é esses aqui, tem mais algum? Tem mais algum filho aí? E aí a gente vê que o próprio pai Jessé falou: tem. Davi não estava incluído nos planos do pai acerca de quem o filho seria. O pai tinha incluído todos os filhos ao redor, incluiu todos aqueles que aparentavam ser, mas tinha esquecido daquele que estava servindo em um determinado lugar. E aí Jessé falou: tem mais um, tem o meu filho Davi. Então você pode ir lá buscá-lo para que eu possa ver e consultar ao Senhor se é ele ou não. E aí vem Davi. Onde Davi estava? Davi estava no campo, no deserto. Cuidando de quê? Cuidando de ovelhas. As ovelhas não eram qualquer coisa. As ovelhas eram os bens da família. Era algo extremamente importante. Então a missão de Davi não era uma missão qualquer, uma missão de menino. Era uma missão extremamente importante. Davi estava cuidando dos bens da família. Quando ele chega olhando, e Samuel olha para ele, e o Senhor diz: é esse quem eu me provi como rei. E é onde a gente entende que a palavra diz, porque Deus não vê o coração, Deus não vê a aparência, mas Deus vê o coração. Porque os homens veem a parte de fora de você, os homens veem o quão preparado nós estamos academicamente, ou eclesiasticamente, mas os homens não conhecem os nossos corações. E Deus estava naquele momento estabelecendo que nos estágios da vida, um dos critérios pelo qual Ele escolhe grandes homens e grandes mulheres de Deus, que vão viver por Ele, que vão viver para Ele, que vão sofrer por Ele, que vão sofrer para Ele, e vão conquistar vidas e territórios para Ele. Essas pessoas são procuradas através do coração, e não através daquilo que produzem, não através daquilo que demonstram. Ele foi encontrado e ungido, ele recebeu a unção de rei. Agora Davi, ele era o rei sobre Israel, mas a coroa não tinha saído de Saul, e a coroa não tinha sido dada a Davi. Preste atenção, Deus não faz questão de títulos, Deus não se preocupa com títulos. A autoridade para Deus se baseia no nível de favor que você tem da parte dEle. E o favor que você recebe da parte dEle tem a ver com o que você desenvolve no lugar secreto com Ele. Quem não tem uma vida no secreto com Deus, nunca vai ter uma vida lá fora de respaldo. Preste atenção,
porque agora a gente começa a avaliar a vida desse jovem chamado Davi. Esse menino, depois de ter sido ungido rei, ele volta para o deserto. Fazer o quê? Cuidar de ovelhas. Eu quero fazer duas observações simples aqui. A primeira observação é: a Bíblia diz que Deus não faz nada antes de revelar aos seus profetas e aos seus amados. Quando Deus vai fazer alguma coisa com alguém, Deus já está soprando no teu coração, Deus já está falando contigo e comigo. Ele já está revelando o que Ele tem pela frente, porque o objetivo dele não é te pegar de surpresa, mas o objetivo dele é dizer: ó, preste atenção, porque está acontecendo exatamente o que eu te falei, continua firme, continua confiando, continua acreditando, porque eu te chamei, eu sou fiel, eu estou te revelando antes, para que quando aconteça você saiba, sou eu que estou no comando da sua vida. Então eu não tenho dúvidas de que Davi, naquele processo, estava recebendo de Deus quem ele era em sua identidade. Presta atenção, queridos, a nossa identidade não é revelada quando nós ministramos, a nossa identidade é revelada quando nós ministramos ao Senhor no secreto, quando nós desenvolvemos uma história que ninguém está vendo, quando nós o amamos quando ninguém nos vê, quando nós o adoramos quando ninguém está nos enxergando, quando nós somos fiéis a Ele, quando ninguém sabe quanto tem na nossa conta bancária. E aquele menino estava sendo gerado por Deus. A primeira observação então: Deus revela aos seus filhos, ao seu povo, o que vai acontecer lá na frente. A outra grande observação que eu gostaria de fazer para você é que enquanto Davi estava ali, ele estava crescendo em conhecer ao Deus que ele servia. Você não cresce com o Senhor quando você está trabalhando com Ele e para Ele e por Ele. Você cresce com o Senhor quando Ele está trabalhando em você. E geralmente Ele trabalha em nós quando nós não estamos trabalhando, quando nós estamos parados. É por isso que Ele diz assim: Deus dá aos seus enquanto dormem. Então, enquanto você dorme, descansa, isso não é uma desculpa para os dorminhocos, os preguiçosos, tá? Porque, oh Deus, ainda bem que o Senhor falou, está confirmando aquela... Não é isso que eu estou dizendo. Mas Deus cuida dos seus filhos, Deus responde aos seus filhos, Deus acrescenta e supre aos seus filhos, enquanto eles descansam. Isso não é quando você está agindo em algumas funções, é quando você está no secreto com Ele, deixando Ele trabalhar em você, deixando Ele construir você, deixando Ele mexer em você por dentro e por fora. Então nós enxergamos que esse jovem, por mais jovem que fosse, era alguém que o Senhor estava provando profundamente o seu coração, porque agora esse menino estava cuidando de ovelhas novamente. Preste atenção, porque uma coisa é você ser pastor de ovelhas e cuidar de ovelhas, outra coisa é você ser ungido rei pelo Senhor dos exércitos, legitimamente, e voltar para o campo das ovelhas e continuar cuidando das ovelhas. Tem que ter um coração muito de Deus, muito desprovido de qualquer coisa, de aparência, de ego, de superficialidade, de egoísmo, egocentrismo. Tem que ser muito nobre, porque agora imagina só o que a alma dele e o inimigo dele, da alma dele, não estava falando na cabeça dele. Ô menino, tu é o novo rei de Israel? É porque eu vi quando você foi lá dentro e aquele bendito profeta veio e colocou um chifre sobre a sua cabeça e colocou óleo, derramou óleo. Tu não és o rei? Tu está cheirando a ovelha? O rei não tem que ter um manto diferente? Peraí, o rei não tem coroa? Que coroa tu tem aí? O rei não tem um cetro? Por acaso cajado é cetro? É por isso que Davi, quando você começa a ler os salmos, você vai ver que Davi, ele estava como num consultório terapêutico com Deus o tempo todo, porque ele fala consigo mesmo, ele fala com a sua alma. Ele está assim: ô minha alma, por que você está perturbada? Não se atribule, não me aperreie, aquieta-te, porque ainda o Senhor te ouvirá. Em outros momentos ele no desespero
mas ele sabia, cara, não estou bem, o negócio não está legal, mas eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor. Preste atenção, esses salmos não nasceram quando Davi estava reinando como rei. Quando ele estava reinando como rei, ele não tinha tempo. Esses salmos nasceram num lugar secreto. Nós invertemos as prioridades, nós invertemos a engrenagem. Nós queremos primeiro produzir algo que não foi gerado e produzido em nós, porque nós queremos status, nós queremos a fama, nós queremos os holofotes. E Deus está dizendo: se você quer a unção de Saul, então fica com a unção de Saul. Mas se você quer a unção que estava sobre Davi, vai e me encontra onde ninguém te vê, vai e me encontra onde ninguém está te olhando, e ali seja fiel, ali seja você, e o que tiver errado em você, eu vou gerar em você o que precisa ser gerado, eu vou construir em você o que precisa ser construído. Oh, aleluia! O nosso Deus é perfeito em tudo. Então a gente olha para esse jovem, naquele lugar, com um coração extremamente nobre, rei que tem um rebanho de ovelhas. Mas a grande lição é: o rei precisa entender que para ele ser rei, ele só é rei porque alguém ordenou. Isso é, por mais que ele seja grande, ele recebeu a coroa de alguém que é maior do que ele. E para ele receber a coroa de alguém que é maior do que ele caminha no legado de alguém que um dia construiu algo para ele. Então Davi estava entendendo que não importava se ele tinha cetro, coroa ou manto. O que importava é: quem me ungiu está exigindo de mim isso hoje. Quem me chamou está pedindo que eu cuide de ovelha. Então eu vou cuidar de ovelha como se eu estivesse cuidando de pessoas. Eu vou cuidar de ovelhas, eu vou elaborar isso aqui da melhor maneira possível, porque isso é o que Deus me deu hoje. E a palavra diz que se nós não formos fiéis nas pequenas coisas, Deus nunca nos colocará nas coisas grandes. Isso é um versículo, mas já virou um jargão para nós, que a gente fala sem perceber, a gente fala automaticamente. Deus não projeta ninguém que não está sendo fiel naquilo que Deus entregou agora na sua mão. Sabe o que a palavra diz quanto a isso? Que a fidelidade vai revelar no seu coração se você está apto a administrar coisas maiores. Eu não sei em que nível você está, eu só sei de uma coisa: a sua fidelidade hoje vai revelar se você está apto a crescer. Preste atenção, porque crescer não é estar na mídia. Preste atenção, porque crescer não é ter um grande rebanho atrás de você, não é produzir materiais. Crescer em Deus é ter favor de Deus, e o favor é onde você chega, você tem portas abertas. Preste atenção, ele não foi elevado ao nível de ser rei sobre Israel até pelo menos de 15 a 17 anos ali, esperando. Quem aguenta esperar tanto tempo? Mas eu sou rei. Nunca nós vamos ver aqui na palavra, nas escrituras, Davi clamando e dizendo: eu sou rei, hein? Eu sou rei, Deus já me ungiu porque eu sou filho do rei, hein? Não precisava disso, ele tinha favor. Quem tem favor não precisa se projetar, quem tem favor não precisa se divulgar, quem tem favor é encontrado, quem tem favor é convidado, quem tem favor, as portas se abrem naturalmente. Você chega no ambiente, as portas vão se abrindo. Busca o favor de Deus e você vai ver milagres acontecendo na sua vida o tempo todo. Milagres atrás de milagres acontecendo o tempo todo. Favor de Deus, favor de Deus. Quando a gente tem favor, a gente experimenta conexões divinas. Deus traz a pessoa certa no seu caminho, você nem imaginava, apareceu ali. Eu guardo uma coisa comigo. Eu tive lá na minha infância os meus momentos de desobediência, mas não foram muitos não. Que eu lembro que eu desobedeci minha mãe foram pouquíssimas vezes, mas as vezes que eu desobedeci a minha mãe foi uma desgraça, porque eu quase morri. As 2 vezes que eu desobedeci a minha mãe, eu quase morri. A primeira vez a minha mãe não queria que eu entrasse no rio para nadar. Eu estava morando no Amazonas, como que eu não vou entrar no rio para nadar?
vou fazer uma viagem missionária com um monte de jovens e adolescentes, só tinha um rio para tomar banho. Minha mãe falou, no rio você não entra, você só vai, minha mãe tinha medo que eu morresse, então você só vai nessa missão se você não entrar no rio. Mãe, como que eu vou tomar banho? Peço para o pessoal encher um balde, levantar lá em cima você, e você toma banho com balde. Eu chego, era muito longe, 5 dias de barco, e 2 horas de avião pequenininho no meio da floresta. Tinha peixe boi, tinha de tudo naquele rio ali, meu irmão, é um negócio maravilhoso. Todo mundo entrava no final do dia para nadar, tomar banho, e eu ali, a gente chama de prancha, né? Era tipo uma balsa. Eu ficava ali em cima olhando assim, o pessoal, pula, Paulo. Não, cara, enche o balde aí para mim. Era um adolescente, e todo mundo rindo da minha cara. Para com isso, cara, tu vai ficar tomando banho de cuia? É assim que eu vou tomar banho. Aí os meus líderes viram que depois de 25 dias que eu estava ali, ele falou assim, cara, não está certo isso. Me chamou e falou assim, Paulo, olha só, Paulo, pula. Eu assumo a bronca com a tua mãe, você não vai desobedecer. Sou eu que estou dizendo, eu sou teu líder, porque não está certo isso, cara, não está legal. Você vai ficar aqui 40 dias sem dar um pulo. Eu falei assim, você pode ser meu líder, mas eu tenho alguém que é maior do que você na minha vida hoje, que é minha mãe. Ela falou que não, e se eu pular, o negócio vai ficar feio. Quer saber de uma coisa? Eu não ouvi esse casal, e no outro dia uma moça falou assim para mim, também era líder, Paulo, nós vamos nos responsabilizar, nós estamos com pena de você, todo dia você sobe esse tanto de coisa para tomar banho com um balde, para com isso, pula, se a tua mãe quiser bater, ela vai bater na gente, não vai bater em você. A minha cabeça fez assim, eu falei, amanhã eu vou nadar. 3 líderes falando comigo, amanhã eu vou nadar. Querido, eu pensei, aí eu estava voltando para o barco. No que eu pensei, eu estava pensando, eu piso numa prancha, que o barco fica no rio, então fica um barranco com a madeira, para a gente passar. Quando eu pisei naquela madeira, eu caí, e bati o peito na borda do barco, perdi o fôlego, o rio de correnteza, eu caí dentro do rio, com uma mão segurando o barco. Eu falei assim, na minha cabeça assim, eu estou sendo castigado por Deus, porque eu desobedeci minha mãe, meu Deus, eu pensei em desobedecer minha mãe, parece que o espírito da minha mãe estava ali perto de mim, me atormentando, e eu segurando o negócio, falei, eu vou morrer, aí essa moça que queria que eu nadasse, apareceu lá, e me puxou, ela falou, cara, eu acho que realmente não é para você nadar no rio. Essa foi a primeira vez. A segunda vez ela falou assim, não entra. Mas mãe, eu quero ir naquele barco. Tá bom, você vai no barco lá atrás, mas não pula. A canoa que eu estava sendo puxada por um barco grande, com todas as compras que os missionários fizeram para a gente ir para a comunidade ribeirinha, todas as frutas, sandálias, roupas, porque eu estava lá dentro, fez o peso para o lado errado, passa uma lancha do nosso lado, gera uma onda, aquela onda quebra a corda, a canoa vem assim por cima de mim, caiu, virou, e eu não sabia nadar direito, fiquei preso embaixo da canoa. O meu desespero não era nem eu morrer, querido, porque se eu morresse, minha mãe me ressuscitava para me matar de novo. O meu desespero era que eu estava vendo tudo que os missionários estavam levando para passar 15 dias no mato, flutuando assim, eu consegui sair debaixo da canoa, e fiquei segurando aquele bote de alumínio. O pessoal não viu, estava longe, eu gritando, voltaram depois de algum tempo, me pegaram no meio do rio. Minha mãe só olhou lá de cima do barco e falou assim, em casa a gente conversa. Essa palavra é fiel e verdadeira, ela não falha. Em casa a gente conversa. Mas enfim, as 2 vezes que eu tentei desobedecer, as coisas desandaram na minha vida. Por que eu estou te falando isso? Porque para Deus a obediência é extremamente importante. A obediência nos projeta, a obediência nos guarda, a obediência nos protege e a obediência nos abençoa. Obedecer a quem? Obedecer a Deus, obedecer aos seus líderes, obedecer aos seus pais, pessoas que têm autoridade sobre você. Às vezes a gente acha, a pessoa quer mandar em mim, Davi não estava preocupado com isso, ele era rei, ungido por Deus, mas o pai falou, sai daí e vai lá levar o alimento dos teus irmãos, e ele saiu. Enquanto ele estava indo, ele chega no campo de batalha, e ele vê uma bagunça, porque tinha um infeliz, um filisteu, um filho das trevas, que começa a gritar do outro lado assim,
cadê vocês, seus fracos? Eu vou destruir, manda um homem aqui. Davi se encheu de uma ira, e ele chega lá, naquele momento, ele fala assim: peraí, vocês vão deixar ele falar com vocês assim? Ele está afrontando o nosso Deus, ele está afrontando o nosso Deus e o Deus do nosso povo. O exército estava lutando pela nação, Davi estava se candidatando a lutar por Deus, porque o exército não conhecia Deus, o exército conhecia ordens, o exército conhecia generais que diziam faça isso e faça aquilo, mas Davi conhecia Deus no secreto, e porque ele conhecia Deus no secreto, ele estava dizendo: cara, esse cara não é nada. E aí Saul chega perto: mas menino, quem é você? Não, os caras, esse aqui é nosso irmão, mas ele é só o nosso irmão, ele veio trazer comida. Não, eu quero lutar contra ele. E Saul olha para ele: mas como assim você vai lutar contra ele? Você é muito pequeno. Davi não estava preocupado com o tamanho dele, ele sabia o Deus que servia. E ele falou assim: rei, em um dado momento Deus me entregou algo nas mãos, me entregou ovelhas, e veio um urso uma vez, e o urso tentou arrebatar uma das ovelhas. O Espírito do Senhor veio sobre mim, e eu arranquei a ovelha da boca do urso, e eu destrocei aquele urso. Urso é maior do que um jovenzinho do tamanho de Davi, e é extremamente feroz. Ninguém dá conta de um urso a não ser com uma arma, mas o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele arrebentou o urso. Ele disse: numa outra ocasião veio um leão, e quando o leão pegou a ovelha, eu tirei a ovelha da boca do leão, e eu rasguei o leão de ponta a ponta, ou de boca a cauda. O rei se admirou com ele, pela maneira como ele falava, e disse: você vai, porque ninguém aqui está querendo ir, eu vou colocar um manto sobre você. E ele colocou, na verdade, uma armadura sobre ele, e aquela armadura era pesada demais, Davi não conseguia andar. Preste atenção, porque a sociedade, ela tenta colocar sobre nós a vestimenta de Saul, e Deus está dizendo: você não precisa se encaixar com tudo que todo mundo se encaixa, porque existe um favor para você, que mesmo sem armadura você vai conseguir fluir. Eu quero abrir um parênteses e dizer aqui: tem pessoas que querem imitar outras. Você não precisa imitar ninguém. O que Deus chamou você para fazer, ninguém faz igual. Portanto, busque o favor de Deus e seja fiel na sua jornada. Cumpra o seu propósito nele. Você não tem que ser igual a mim, você não tem que falar igual a mim, você não tem que se vestir como eu. Seria muito bonito se você fizesse isso, mas você não tem que fazer isso. Você é você, você é único. Talvez a minha roupa em você é igual a armadura de Saul, e Deus está dizendo a você: tira tudo isso aí, que eu quero te dar a tua roupa, eu quero te dar a tua identidade, porque você vai vencer esse gigante na sua identidade, em quem você é, porque não é por força nem por violência, não é pelo que você tem ou que você pode fazer, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, mesmo sem a armadura de Saul, ele destruiu um urso e ele matou um leão. Preste atenção, querido, qual é o desafio que vai vir sobre você, que você não vai conseguir destruir, que você não vai conseguir romper nenhum, se você estiver andando na sua identidade. Por que nós não queremos, como comunidade bíblica Logos, está buscando modelos fora para implantar em nós? Porque essa não é a nossa identidade. Nós somos isso que somos. Alguns vão dizer: vocês são desorganizados, vocês não têm uma liturgia. Não tem, mas nós somos assim. É assim que Deus vai nos usar para vencer os gigantes. É assim que Deus vai nos usar para destruir os lobos e os ursos. É assim que Deus vai nos dar favor onde nós formos. É sendo quem nós somos. Mas eu quero dizer para você que a maioria das pessoas, provavelmente sentadas hoje aqui, ao longo da vida, tentou olhar estereótipos e se espelhar em A, B ou C, e hoje você está perdido, hoje você não sabe quem é, hoje você não tem foco, hoje você não sabe para onde você está indo, porque você já tentou de tudo. Deus está dizendo: volta para o deserto, volta para a essência, e deixa eu gerar novamente em você a sua identidade, a sua essência. Está na hora de voltar à essência, queridos. E aí, Davi tira aquela roupa toda, e a Bíblia diz que ele pega aquele cesto com aquela funda, e ele começa a girar, e a vitória de Davi
não foi a pedra. A vitória de Davi foi o Espírito Santo mais uma vez sobre ele, que destruiu Golias. Aquela pedrinha não era suficiente, aquela pedrinha foi instrumento. Preste atenção, porque você pode ter a ferramenta certa, mas se você não tiver a unção do Espírito Santo e não tiver o favor de Deus, você vai acertar quantas vezes for o alvo, o inimigo, a montanha, e nada vai acontecer. E é talvez por isso que você está tentando vez após vez, as coisas não estão acontecendo, porque você está indo na força do seu braço, e o Senhor está dizendo: quando o meu Espírito vier sobre você, Ele vai projetar você, e você vai romper qualquer barreira e qualquer adversidade, porque não é nem por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Ninguém vê, ninguém viu, a gente sabe hoje porque está escrito, mas aquele jovem teve experiências com Deus, que ainda nem foram relatadas aqui, e não serão relatadas. Não havia YouTube, não havia Facebook, não havia Instagram, ninguém sabia, mas ele estava guardado com o Pai. E quer saber de uma coisa? Não importa o que as pessoas veem, não importa o que as pessoas pensam ou o que elas esperam, importa o que Deus vê, importa o que Deus enxerga no seu coração. E o que é que Ele enxerga quando Ele olha para você? A obediência que você tem ao seu Pai e a sua liderança é a mesma obediência que você tem para com Deus. Não, eu obedeço a Deus acima de tudo, mas líderes e pais, não, então você é falso, você é mentiroso, segundo a palavra fala em 1 João, porque a maneira como você se relaciona com seus pais é a maneira como provavelmente você se relaciona com Deus. E sabe o que eu vou te falar, para que fique gravado no seu coração? Deus está querendo gerar em nós um coração fiel a Ele, acima de qualquer coisa, para que Ele nos leve e nos torne grandes homens e mulheres, não que vão ter um sucesso para brilhar o nosso nome, mas grandes homens e mulheres que serão usados para glorificar o Senhor, para glorificar o nome dEle, que serão confiados em grandes coisas nas suas mãos, porque foram fiéis no pouco. E eu tenho certeza que hoje Deus está despertando o teu coração para isso. Eu tenho certeza que Deus hoje está mexendo com algumas pessoas aqui dentro, e está dizendo: vamos voltar para o trilho, vamos voltar para o lugar onde tudo começou, vamos voltar para a essência, vamos voltar ao compromisso novamente. Davi só encontrou o lugar de destino e de conexão que levaria ele a ser reconhecido pelo povo, inclusive por Saul, para fazer a transição do reinado, porque ele obedeceu ao pai. Ele poderia dizer: pai, já estou cuidando aqui, eu sou rei, o senhor está querendo mandar em mim por quê? Os meus irmãos estão lá, eles que se lixem, eles que façam a comida dele lá, que comam um carneiro, que matem um leão e façam o que quiser. Eu estou cansado, não vou andar esse tanto aqui para levar comida para aqueles marmanjos. Ele não falou nada, ele falou: sim senhor papai, ou melhor, Hineni, é a mesma palavra que usa lá, quando ele disse: eis-me aqui, Hineni, eis-me aqui, seja para o que for, quando for, a hora que for, basta o Senhor me pedir, e eu vou fazer a sua vontade. Quem não é fiel para obedecer em pequenas coisas, nunca vai chegar ao ponto de convergência e de conexões. Quero relembrar mais uma vez o que eu sempre relembro, que eu amo falar isso. Por mais que eu seja o pastor presidente da igreja junto com minha esposa, eu não tenho poder para frear você, se Deus está querendo te projetar. Eu sou mais fraco, bem mais fraco do que Deus, e se eu estiver interrompendo você, Ele sabe dar um jeito em mim, me colocar de lado para projetar você. Mas eu quero te dizer também o seguinte: por mais que eu te ame, e que eu queira investir em você, e eu queira te projetar, mas Deus conhecendo o teu coração e vendo que não é o tempo, porque você não está pronto, eu posso lançar você e apresentar você da melhor maneira possível, você não vai ser projetado, porque eu sou mais fraco e bem mais fraco do que Deus. É Ele quem projeta, é Ele quem levanta, é Ele quem abate, é Ele quem estabelece, é Ele quem tira de evidência, é Ele quem traz a evidência. Favor. Nós servimos a um Deus
poderoso. Outra dica para a gente não sair daqui de qualquer jeito: não queime os seus cartuchos, tentando viver num estágio que Deus falou, ainda não é a hora. Porque Saul poderia continuar sendo rei, mesmo sem ser o melhor rei para o povo, até morrer e Davi herdar a coroa. Mas Saul rompeu um limite, isso é, queimou um cartucho. E tem cartuchos que a gente queima que não tem mais volta. Tem pessoas que querem a projeção em homens, que querem se projetar diante de homens, mas aquela mesma projeção é o mesmo impacto que pode gerar na queda também, quando ele cair. Às vezes Deus fala assim: eu prefiro que você caia sozinho comigo, que ninguém está vendo, porque depois que você se levantar, se você cair, todo mundo vai ver, e você vai perder a credibilidade. Deus está nos chamando a lugares secretos, e Ele está dizendo: descansa o teu coração, porque sou eu quem faço, sou eu quem projeto. Não luta com Deus, meu irmão, não luta com Deus, não luta com Deus. Às vezes a gente fica tentando lutar com Deus e fazer a nossa vontade. Não luta com Deus, ande debaixo do favor, amém? Nós vamos ficar de pé e nós vamos refazer mais uma vez a nossa aliança com o Senhor, o nosso pacto com Ele, de dizer: Senhor, nós estamos aqui, e nós dizemos sim para Ti. E se por um acaso, na minha vida, eu estou longe desse lugar secreto, onde eu deveria estar, mas eu já corri, já saí dali, eu quero que o Senhor me leve de volta. Então eu quero voltar à simplicidade. A gente já vai tomar ceia agora, tá, Mateus? Pode deixar ligado, pode deixar, a gente já vai cear. Eu quero voltar de novo, Senhor. Eu quero que o Senhor me leve a esse ambiente. Eu quero um coração segundo o Teu. Eu quero um coração segundo o coração de Davi. Davi não era um cara perfeito. Deus não está buscando em você perfeição. Deus está buscando em você contrição de coração. Deus está buscando em você humildade, submissão e obediência. Ele quem vai te aperfeiçoando. Você nunca vai ser perfeito, mas se você tiver contrição, você vai ser conhecido como homem segundo o coração de Deus. Nesse momento a gente